E como nós dissemos para vocês, agora chegou a hora de ouvirmos Fernando Lux. Alô, Fernando? Olá, Lu, espero que esteja muito bem, como os Olha ouvintes. que coisa boa ouvir você, Fernando, mais uma vez aqui no programa Novo Tempo. Que alegria! Vou apresentá-lo aqui para os nossos ouvintes que ainda não tiveram o privilégio de te ouvir e nem de conhecer você, ainda que virtualmente, que hoje é tão normal conhecermos todo mundo virtualmente. Queridos, Sim. Fernando Lux, 35 anos trabalhando na área financeira, administração de fundos e investimento. Por 9 anos trabalhou aí num banco de grande nome no Brasil. Aos 20 e poucos anos, o Fernando já tinha chegado e, segundo ele, ultrapassado o topo do sucesso profissional. O Fernando, ele se apaixonou por uma linda menina, segundo ele, a mulher mais linda do mundo, e eu acredito nele, tá? Eu acredito. E o Fernando nos contou que ele se casou com essa menina, não é, Fernando? Sim. Mas antes disso ela falou, olha, Fernando, você precisa comprar primeiro uma casa, porque o Fernando e ela eram muito novos. Isso quando ele se apaixonou, ele tinha 16 anos, era um menino. E, queridos, ele correu atrás, né, do futuro, correu atrás dos objetivos dele, e ele então... Fernando, agora é você que vai me contar. Você conseguiu comprar aquela casa, Fernando? Pois bem, Lu, que bom. Boa noite aos ouvintes, a todos os queridos que nos ouvem. E voltando à história, sim, como minha determinação naqueles dias era poder garantir que estaria para sempre com a mulher mais linda do mundo, segundo o meu coração. Acredito. E meu coração não mentiria para mim, né? Com certeza. Então, com 16 anos eu a conheci, com 18 anos agora eu comprei aquele imóvel. 18 incompleto. Ela tinha um ano mais, a renda dela ajudou a podermos efetivar um contrato, e agora tínhamos a nossa casa. Eu fiz a proposta de casamento de novo, agora ela aceitou, não por causa do imóvel, porque não tinha nada, acho que eu já falei isso. Sim. A casa estava vazia, né? Apenas tinha umas coisas básicas, mas havia um grande amor, e esse amor, ele enchia tudo por onde passava, né? Então, muitos de nós hoje precisamos ter noção que o mais importante da vida não é aquilo que você tem, mas as coisas que você tem, mas é aquilo que você busca, a pessoa que está perto de você. Não são coisas, são vidas. Mas agora nos casamos e ao estarmos juntos, eu também devo ter dito de uma forma bem rápida que eu estava muito empolgado em ir buscar para ela, né? Eu queria mobiliar a pequenina casa, eu queria dar para ela um carro, aqueles sonhos de consumo de um jovem que tinha uma mulher maravilhosa e que queria realizar sonhos, se bem que os sonhos dela não eram bem estes, mas para mim era, porque eu não tinha um Deus na minha vida, Lu. Eu era uma pessoa que acreditava em Deus, a minha formação cristã foi muito superficial, portanto o Deus que eu cria era um Deus que estava muito longe, e que não se importava exatamente comigo, né? E desta forma eu ia vivendo, e agora eu tinha que preencher os meus vazios com coisas, né? Apesar da esposa maravilhosa, eu precisava de elementos que pudessem materializar o meu amor. E hoje muitos vivem esse drama, não é, Lu? Aí eu acredito, Fernando, que então você começou a trabalhar para poder... trazer o melhor aí para sua esposa tão amada, não é verdade? Sim, Lu. E desta forma, trabalhando nesse grande banco, como você bem citou, um dos maiores bancos de investimentos aqui do Brasil naqueles dias, de repente, eu saio deste banco por uma questão pessoal, e agora, movido por esse grande amor e esse impulso de ter muitas coisas, eu consigo... abrir um escritório de negócios no lugar bem próximo da Avenida Paulista, 50 metros, a Doc Lobo com
com Alameda Santos, e ali começamos a fazer grandes negócios, com grandes fortunas de clientes que traziam para que eu pudesse administrá-los, e com isso eu recebia performance, os valores eram muito elevados, e agora eu tinha coisas que eu jamais podia imaginar. E aí eu posso dizer, numa gíria popular, o Fernando bombou. Não é isso, Fernando? Sim, olha, de uma certa forma sim, amiga, porque recursos entravam a rodo. Eu não tinha tempo de contabilizá-los. Agora, as pessoas me procuravam, porque sabiam que naquele escritório as fortunas elas iam sendo avolumadas em um espaço curto de tempo. Eu trabalhava com mercado financeiro, com bolsas de valores, com moedas, com ouro e todas essas coisas. E quando você trabalha direito, você se especializa, você pode fazer fortuna rápido. E assim o era. Mas agora eu me recordo, Lu, que houve uma tarde em que eu ganhei uma pequena fortuna numa só tacada. E naquela noite eu não conseguia dormir. Eu já estava usando barbitúricos, né, remédios controlados para me dar um relaxamento e conseguir dormir. Mas como eu não conseguia, eu tinha um quarto muito largo, né, e eu ficava andando nele, e 3 horas da manhã, aquela insônia, aquela preocupação. A preocupação era simples, você vai me entender, Lu. Eu não dormia, é uma lua cheia, uma noite calorenta. Eu já não morava mais numa casa tão simples, eu morava agora numa residência de uma certa forma palaciana. Era um jardim vasto, eram muitos cômodos que eu até hoje não sei quantos tenho, eu não posso me lembrar. Muitos carros na garagem, os mais caros que havia no mundo naqueles dias. Mas eu desci uma escadaria de mármore Carrara, desci rápido, porque eu não conseguia dormir, 3 da manhã, e dei um mergulho na minha piscina. E eu saí do outro lado. Um monte de postes, luminárias, né, estátuas. E quando eu saí do outro lado, eu olhei para o céu, cheio de estrelas. Eu fiz, acho que a primeira oração da minha vida, Lu. Eu disse, oh Deus, eu falei bem alto, eu quero ser feliz. Aí você já entendeu tudo, né, Lu? Como uma mulher inteligente, o ouvinte também, ele vai começar a entender. Bom, eu voltei boiando, né, nadando de costas, coloquei meu hobby, subi aquela escada calmamente, porque eu soltei para fora uma força que estava me incomodando muito. Eu falei com Deus, eu orei sem saber. Agora, o fantástico, Lu, para todos que estão nos ouvindo, Deus ouve tudo. Ele vê tudo e Ele sabe todas as coisas. Com certeza. Graças a Ele, né? Sim, e Cristo do lado deve ter dito, olha, pai, o Fernando Lux está pedindo para ser feliz. Eu posso fazê-lo feliz. Mas eu mal sabia, né, o que significa felicidade verdadeira quando a pessoa não tem Deus. Mas, em suma, a minha esposa, passado alguns dias, né, ela vem até mim e diz, né, depois do casamento ter ocorrido, que estava grávida, Lu. Você imagine só um jovem afortunado, com um monte de planos. Agora eu falei, vou viajar o mundo com ela. Agora tinha um bebê na história. Mas eu era jovem, eu tinha perto de 22 anos, eu não estava, 21, eu não estava preparado para ser um pai. Eu era imaturo nesse lado, eu podia ser maduro nos negócios, maduro no saber o que eu queria, mas para ter um filho é uma coisa honrosa demais. Né? É uma mudança de vida, e eu não estava preparado para isto. Porque era Deus já respondendo às minhas orações sem que eu soubesse. Porque eu precisava de um crescimento, maturidade e tudo mais. Mas com isto, o que acontece é que eu passo a ter um enorme ciúmes da barriguinha dela, porque ela ia crescendo. Essas barriguinhas crescem rápido. E agora eu olhava como imaturo, como um concorrente. Eu ia ter um concorrente. O amor da minha vida não ia ser mais só para mim. Ia ter um bebê. E bebê demanda tempo, né? Demanda cuidados, demanda dedicação, né? E eu agora me sentia o pior dos homens. Não estava preparado para aquilo. Você está me entendendo? Mas aí chegou o grande dia, Lu. Ela sentiu as contrações, nós fomos para o hospital,
né, tudo já estava preparado, um excelente médico, o melhor que tinha, fez esse parto, o Dr. Fry, era um médico alemão, e ela foi convidada para assistir, mas imagine se eu tinha cabeça para assistir o parto, né, do meu concorrente, que ia nascer a qualquer instante. Eu fiquei recluso numa sala de espera, e assim que nasceu, foi levado ao berçário, fui chamado, e eu entrei correndo para ver se minha esposa estava bem, né, o meu grande amor. Ela estava bem assim abatida por causa do parto e tudo mais, e a primeira coisa que ela me disse, ela me deu um sorriso e falou, o que você achou do bebê? Mas eu não fui ver o bebê, não tinha ido ver o bebê. Não, porque eu fui vê-la, né? O meu amor, o meu coração estava voltado para ela. O bebê seria agora secundário para mim. Até que eu pudesse entender o que era ser um pai. Então ela disse, vai ver o bebê. Eu falei assim, já eu vou, mas eu queria, como é que você está, amor? Você está bem mesmo? Eu sacudi um pouquinho ela, né? Ela reagia. Falou, então, vai ver o bebê e me fala o que você achou. Mas na terceira vez ela não pediu, ela mandou, vai ver o bebê. Né? E dessa terceira vez eu entendi que o tom era outro. Eu fui ver o bebê, fui até o berçário. Esperto, né? Isso aí. Né? Eu acho que eu aprendi uma coisa com ela que eu não vou esquecer, né? Que maridos inteligentes obedecem às esposas, né? Eu acho um bom conselho, Fernando. Você concorda? Mitch, você está nos ouvindo? Sim. Então, desse conselho eu fui ver o bebê. Agora tinha um monte de pais, mas tinha uns marmanjos, sabe? Aqueles que faz halteres, né? Fortíssimos. E eles choravam que nem crianças, Lu, né? Olhando da janela, né? Aquela janela que tem de vidro, os filhinhos sendo preparados. E eu falava, eu não entendo porque eles estão chorando, né? Eles estão tendo seus rivais nascendo aí. E eu estava duro no meu coração, muito duro. Bom, de repente, Lu, todos os bebês saíram, os pais foram ver e levaram, as enfermeiras levavam para os quartos para receber a amamentação e os pais iam juntos. Sobrou o meu. A enfermeira já pela terceira vez falou também, pai, você vai ver o seu filho lá dentro ou você já me permite, eu vou levar para a mãe, para amamentar. Eu pensei, não, eu tenho que ver, senão eu vou receber uma bronca. Eu entrei, a enfermeira deu uma saída para buscar alguma coisa, ele começou a ameaçar um choro, porque ele estava com fome também, era hora de mamar. Eu não sabia o que fazer, Lu, sozinho naquele berçário. Que situação, hein, Fernando? E olhando para o meu rival, que de longe já tinha visto, olha, eu vou ter que dizer uma verdade para você. Ele era lindo, porque puxou a mãe, né? Graças a Deus. Lindo ele era, mas agora ele começou a chorar. Olha o que aconteceu, Lu. Eu tentei apaziguá-lo, eu fui pôr a mão nele para que ele acalmasse e percebesse que tinha alguém perto. Nessa hora, aquela mãozinha pequenininha, cor-de-rosa ainda, apanhou o meu dedinho, o meu menor dedo. Na hora que ele fez isso, ele apertou meu dedinho. Mal eu sabia, Lu, que agora eu iria me tornar um prisioneiro dele para sempre, toda a minha vida. É assim mesmo, Fernando. Eu comecei a chorar como eu nunca chorei. Aí você entendeu o choro dos outros, dos grandões, dos pais grandões. Sim. Lá, né? Foi nesse toque, eu precisava de um toque. Que lindo. E nesse toque, a enfermeira chegou correndo, me trouxe uma cadeira, outra veio me abanar, porque eu tinha perdido até o fôlego, né? Eu chorava copiosamente. 2 enfermeiras, uma para ele e uma para mim, né? E as 2 nos levaram até o quarto onde estava a minha esposa. Né? A minha esposa me viu chorando tanto, ela falou, amor, né? Olha, eu vou cuidar de você mais do que ele mesmo, mais do que o bebê. Aí comecei a ganhar confiança de novo, né, Lu? Com isso, agora estava apaixonado pelo meu filho. Olha, o que eu não senti, toda a gravidez eu senti naquele momento, na hora do toque. Mas é impossível, né, Fernanda? É um pedacinho de gente que você sabe que é você, completamente dependente seu, né? Exatamente. E agora com isso, agora eu senti na minha esposa assim do meu lado novamente, né? E aquele bebê que eu já era apaixonado. Então, o que eu fiz, Lu? Eu transferi meu escritório, pelo menos na parte da manhã. Meu escritório era, como eu falei, na Vila Paulista, mas de manhã eu trabalharia em casa, porque minha esposa estava se formando, ela era uma bacharel de letras, e era já o último ano, e o último mês, e agora, não o último mês ainda, faltavam uns meses, eu transferi para casa, contratei 2 pessoas para me ajudar de manhã a cuidar dele, do meu lado, e agora ele crescia rápido. Bebês crescem muito rápido, então pai, mãe que está me ouvindo, aproveitem cada instante, porque eles crescem rápido demais.
Em suma, eu arrumei uma cadeira muito parecida com a minha, eu tinha um escritório em casa, e eu trabalhava de manhã do lado dele. Ele estava sempre me rondando, ele passava debaixo da cadeira, ele saía debaixo da mesa, ele sentava do meu lado, eu cruzava a perna, ele cruzava igual, eu pegava um papel, ele pegava, uma coisa, outra que eu aprendi com ele, olha quanta coisa eu estava aprendendo, Lu, que palavras podem convencer, mas exemplos arrastam. E é arrastam, pura verdade. Né? Principalmente então, de um pai tão presente, né, como você estava sendo. Sim, e minha esposa chegava da faculdade, a gente almoçava junto, né? Eu rolava um tapete especial aqui que eu tinha adquirido para ele, eu e ele, e eu ia embora. Eu punha o meu terno, minha gravata, tudo preparado direitinho, por ela mesma. Ela era muito caprichosa, cuidadosa, né? E agora eu ia para o escritório, né? E fechar os negócios que de manhã eu tinha tabulado. Ia receber clientes muito importantes, né? Grandes fortunas de São Paulo e algumas partes do Brasil, e assim ia. E, em suma, no dia 28 de novembro, já agora quase concluindo o ano letivo dela, já era o penúltimo dia, ele estava com 1 ano e 9 meses, e ele fazia natação. Meu bebê já era um medalhista. Nossa, nas competições, ele ganhava as medalhas e trazia para mim. Ele não falava ainda completamente, ele falava, papai, para você. Ele me dava as medalhas dele. Vencedor. Né? Era um vencedor. Agora, e a minha esposa falou, você tem que ver uma dessas competições, Fernando, porque ele está crescendo rápido, mas eu não conseguia tempo, Lu. Eu tinha que fechar os negócios de manhã, né? Porque eu acreditava que eu tinha que dar para ele o melhor agora, né? Mas ela pegava o carro e ela ia babar. E nesse dia, voltando da natação, houve um pequeno atraso. Na verdade, o pequeno ficou médio e grande. Eu já preocupadíssimo, porque eu tinha que sair. Eu ia almoçar, o horário do almoço já tinha acabado. Eu tinha encontros com meus clientes, reuniões importantes naquele dia, naquela tarde. E nada dela chegar. Mas eu preocupado, correndo para cá e para lá. Mas, de repente, o telefone toca. Eu falei, deve ser ela, me avisando que É bom nós lembrarmos aí para os nossos ouvintes, né, que são mais jovens, Fernando, que nessa época não tinha facilidade do celular, que você, onde você está, você pode falar, olha, amor, eu estou atrasada, mas eu já estou chegando, olha, eu atrasei aqui, né? Nessa época não tinha essa facilidade toda. Sim, não tinha. O celular ainda eram aqueles torrões enormes, né? Não era usado com essa facilidade. Não era. Então ela não tinha um celular e assim o telefone fixo tocou. Eu fui atender, já pronto para dar uma bronca nela, porque ela tinha atrasado. Eu falei, já não vou mais poder almoçar com vocês, vou ter que sair rápido quando você chegar. A roupa que ela tinha deixado tudo prontinha para mim, estava passada no cabide, camisa engomada, né? A gravata separada por ela. Bom, não era ela não, Lu. Infelizmente não era. Essa foi a ligação mais difícil que eu atendi na minha vida até hoje. E nem era um cliente poderoso, com uma fortuna para que eu fizesse administração. Era um atendente de um pronto-socorro. Ele me disse se eu era o esposo da dona Márcia Lux. Eu falei sim. E por que ela está aí perto de você? Eu quero falar com ela urgente. Ainda bravo. Mas ela falou, não. Aqui é de um pronto-socorro. E eu sinto muito informar o senhor que houve um acidente automobilístico. E o senhor precisa vir imediatamente até esse pronto-socorro. Eu falei, mas eu comecei a ficar gago. Eu falei, como está minha esposa? Pelo amor de Deus, me fale. Ele queria logo desligar. Eu percebi que ele queria desligar. Ele falou, não posso falar nada por telefone. O senhor tem que vir imediatamente. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não desliga. O meu filho, como é que está o meu filho? Ele falou 1 minuto. Eu escutei ele falando alto. Havia um bebê nesse acidente? E alguém falou alguma coisa? O bebê está aqui também. Nós não podemos falar nada. O senhor tem que vir agora. Pronto, Lu. Agora era eu e um Deus que eu não conhecia. Porque eu estava no close da gente e estava lá, como eu te falei, a roupa prontinha. Era uma camisa branca, de social. Na minha cabeça não ia procurar outra coisa. Eu peguei aquela camisa, eu não conseguia enfiar o meu braço, porque não achava o lugar.
depois nervosismo, né, pra... Fernando? É o nervosismo. Sim. Eu imagino Sim. a situação em que você se encontrava nesse momento. Exatamente. Então, depois que eu consegui pôr aquela camisa com muito sufoco, eu imaginei abotoar ela, Lu, eu não conseguia. Né? Então, eu procurei lá um par de sapatos, né? Eu coloquei, eu tinha vários carros, como disse, tinha um que era muito possante, eu fui direto para esse carro, né? Ele fazia uma velocidade de 0 a 100 em torno de 6 segundos, eu saí cantando o pneu, Lu, eu precisei andar 1 quilômetro só da minha residência. 1 quilômetro, de repente, tudo parado, uma área que não é tão congestionada, estava parado. E de repente eu buzinava para todo mundo, eu queria logo chegar naquele pronto-socorro. Os 2 amores da minha vida estavam lá, e eu não conseguia por causa do trânsito, mas de repente é como se uma mão me virasse para olhar um pouco mais à frente, eu vi um acidente. Eu nunca gostei de olhar para acidente, porque eu tenho ojeriza, sangue, a ver pessoas acidentadas, mas uma mão me conduzia a olhar. Bom, o trânsito lentamente indo, quando cheguei mais perto do acidente, que parou todas aquelas 2 avenidas largas, algo me chamou a atenção ao ponto de os carros não andavam, eu abri meu carro, atravessei a avenida e fui perto daquele carro acidentado. Era um carro que era branco, mas estava coberto de sangue. E eu comecei a olhar em volta daquele carro, era uma coisa muito familiar, os vidros quebrados, o carro tinha se dobrado quase em 3. Eu comecei a olhar entre os vidros. Então você não reconheceu o carro? Você não conseguiu reconhecer pelo aspecto que ele ficou com o acidente? Sim. Bom, olhando para o banco de trás, por trás dos vidros quebrados, eu vi uma bola de piscina laranja e branca, idêntica do meu filho. Eu falei, nossa, que coincidência, igual do meu filho. Eu comecei a olhar mais assim, vi um peixinho lilás e verde. Eu falei, igual do meu filho. Deixa eu até pegar para ver. Eu estiquei a mão por aquele carro, Lu. E na hora que eu peguei o peixinho, que eu alcancei com dificuldade, tinha um pouco de sangue embaixo. Eu logo larguei, porque eu falei, eu não gosto de sangue. Eu puxei a minha mão com cuidado, esfreguei a mão na minha camisa, eu vi que manchei de sangue a minha camisa. Eu dei 2 passos para trás, porque eu estava ali numa situação que eu não estava conseguindo me manter ali. A minha pressão começou a cair vertiginosamente. E quando eu olhei para o chão, já tentando procurar algo para me firmar, eu vi uma poça de sangue. Uma poça de sangue. Eu mal podia imaginá-lo, que eu ia me encontrar com Deus numa poça de sangue das pessoas mais amadas da minha vida. Ali, Deus me encontrou pela primeira vez e eu permiti que ele chegasse tão perto. Deus sempre esteve comigo até aquele dia, só que eu não sabia, Lu. Eu andava para mim, eu andava sem Deus. Você o encontrou, né, Fernando? Você o encontrou, porque ele sempre esteve ali do seu lado, né? Eu acho que ele veio ao meu encontro, porque eu não conseguiria encontrá-lo. Mas eu me encontrei com ele ali. Né? Ele veio ao meu encontro sabendo que eu não deixava ele se manifestar na minha vida. Mas ali, Lu, na hora que eu estava quase assim desfalecendo, né, esse toque, alguém me segurou. E eu escutava, eu estava perdendo os sentidos. Eu lembro que minha visão ficou toda embaralhada, ficou como aquela TV branco e preto, quando sai do ar, né? E eu vi tudo ficando preto. E no meio daquela escuridão que eu enxergava, alguém me segurando, né? E falava, eu te ajudo, respira fundo. Eu me lembro que daquela escuridão, um pontinho branco começou a acender. E eu com meus olhos fechados, aquele pontinho foi tomando corpo, o corpo ficou mais claro, eu consegui abrir os olhos. Aquela pessoa que me segurava foi me arrastando daquela poça de sangue, e quando eu abri os olhos, eu vi tudo branco e preto, exceto a poça de sangue estava vermelha. E eu vi o rastro de sangue que eu ia fazendo, inconscientemente, porque da poça eu estava. E esses braços me levam até meu carro, fecha a porta, e eu então respirando fundo para tentar voltar a mim mesmo, eu tento agradecer a pessoa, mas eu nunca mais a vi. Não sei quem fez aquilo. Uma pessoa caridosa fez isso. Mas, Lu, a pessoa talvez eu encontre um dia na minha vida,
Mas uma coisa eu sei, Deus usou aqueles braços para me segurar, para me arrastar dali, para me pôr no carro, para me seguir meu destino. Meu destino agora era o hospital, Lu. O trânsito tinha melhorado um pouco, porque chegou lá a guardas. E agora, quando eu voltei a mim, eu falei, o pronto-socorro. Porque minha esposa não estava no carro, meu filho não estava no carro, mas estava no pronto-socorro. Eu comecei a gritar. Lu, eu falava, Deus, Deus. Acho que eu falei umas 200 vezes, Deus, minha esposa, Deus, meu filho. Eu berrava. E quando eu cheguei no hospital, Lu, algo sobrenatural que aconteceu, que eu também só vou saber na eternidade, se eu chegar lá, e eu vou lutar para chegar. Eu entrei naquele hospital que nem um desesperado. Havia uma pessoa, era um homem alto, vestido com um avental branco, não sei se era um médico, se era um enfermeiro, ele me abraçou, assim, me conduziu. Né? Eu falei, a gente estava te esperando. Eu não me recordo se ele falou meu nome, sinceramente eu não sei, mas é como se ele tivesse falado. E como ele saberia que era você, Fernando? Eu não sei, Lu. Isso também só Deus vai me dizer. Você também não tem essa resposta, né? Não tenho essa resposta. Mas ele me abraçou, me conduziu até uma sala, e nessa sala outra pessoa veio me atender, e essa pessoa assim me disse, olha, a gente sente muito, muito porque, infelizmente, sua esposa se machucou demais, e nós não conseguimos mantê-la viva. Ela chegou já falecida. Imagine agora a minha condição, Lu. E ele falou, mas você tem que correr daqui. Olha, ele mudou o tom. Você tem que correr daqui, porque o seu filho está morrendo também. Nós somos um pronto-socorro, não temos estrutura nenhuma para mantê-lo vivo por mais alguns minutos. Então, enquanto você vinha e você demorou, é porque eu parei para ver o carro, né? Você demorou. Nós ligamos para vários hospitais que têm UTI, e só um tem uma vaga, uma única vaga, é o Hospital Israelita Albert Einstein, que, por sinal, é o melhor de São Paulo, e se não o melhor do Brasil. Lu. Falei, é um hospital particular, é caríssimo, se você tiver condições é lá, se não tiver não tem jeito, não tem vaga. Eu falei, sim, que meu filho vá agora para lá, pode levá-lo. Então aí já organizaram tudo, cerca de menos de 2 minutos, ele descia da enfermaria, do pronto-socorro, e ele estava sendo preparado para ir para a ambulância. Eu cheguei lá primeiro que ele, na frente dele, né, eu tentei tocar nele na hora do caminho, Lu, e ele não podia me ouvir, eu não sabia. Eu falei, amor da minha vida, papai está aqui pertinho, papai está com você, amor, nós vamos ficar juntos. Ele estava tendo uma convulsão, porque teve um traumatismo craniano gravíssimo, e ele não podia me ouvir. Lu, sempre que eu me recordo dessa cena, eu tocando nele, ele tremia por causa da convulsão. Eu imagino Deus tocando, de repente tocando num desses meus ouvintes de hoje, nossos ouvintes, né? Da nossa Rádio Novo Tempo, né? Então, programa Novo Tempo, isso. As pessoas, Lu, às vezes estão tão convulsionadas com a vida, com o mundo, com as preocupações, né? Com dinheiro, com saúde, e Deus toca neles, eles não podem ouvi-lo. Isso aconteceu, eu tocava no meu filho e ele não me ouvia. Mas eu entrei na ambulância, fiquei lá falando com ele, falei, amor, nós estamos juntos, eu vou com você, amor. Ele não me ouvia. Agora, o médico chegou e falou, pai, não cabe, eu também aí dentro, você vai ter que sair. Ele esticou a mão, eu saí, mas eu não sabia o que fazer. Ele fechou a porta por dentro, eu comecei a bater, eu falei, doutor, pelo amor de Deus, é meu filho, meu filho. A ambulância começou a sair, ela deu a volta, e o motorista da ambulância, uma pessoa que viu meu desespero, falou, ô pai, ele apontou meu carro, eu esqueci que estava de carro. Pega o teu carro e vai seguindo a gente. Eu corri para o meu carro, Lu, e fui seguindo. Agora aquela ambulância, ela acelerava, eu acelerava, ela parava num farol e ia tentando arrumar um jeito de sair, eu ia atrás dela. Ninguém me tirava atrás daquela ambulância, porque tudo que eu tinha estava dentro daquela ambulância, Lu. Era meu amor, minha vida, era o que tinha sobrado naquele instante do meu viver. Então, Lu, eu punha a cabeça para fora do carro, do vidro, eu ia gritando, eu falei, amor da minha vida, não morra, não morra, amor, porque eles falaram que talvez ele não chegasse vivo até lá, no hospital. Lu, eu fui berrando o tempo inteiro.
Quando parava num semáforo, eu batia na ambulância e falava, eu estou aqui, amor. Eu gritava para que ele pudesse ouvir, mas ele não podia ouvir. Eu imagino um Deus gritando hoje com alguns ouvintes, Lu, eu estou aqui, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te desamparar. É um texto lindo de Deuteronômio 31, verso 6, mas muitos não estão ouvindo Deus. Nessa pandemia, será que existe esperança no meio dela, se não for em Deus, Lu? Será que vacinas resolverão problemas? Pessoas tomam vacinas e contraem de novo. Já aconteceu isto, essa variação do vírus. Então, alguém com câncer, numa situação terminal, eu quero dizer aqui para todos que estão nos ouvindo, seja um câncer terminal, seja alguém que você ama que está numa UTI desenganado, olha, Deus tem solução para tudo. Eu não sabia, Lu, mas Ele tem, porque eu não conhecia esse Deus. Agora, o meu carro chegou primeiro, era um carro possante, eu cheguei primeiro naquele hospital, quando eu vi que estava quase chegando a ambulância também, eu estacionei num canto, eu recebi bronca de um guarda, não pode deixar aqui, fui para outro lugar. Quando eu cheguei, a ambulância, o médico saiu da ambulância, abriu aquele camburão e fechou a porta, meu filho não saiu junto, ele estava de uma cabisbaixo, eu cheguei, doutor, meu filho. Olha, naquele momento, a enfermeira disse, doutor, corre, porque ele voltou a respirar. Meu filho tinha tido 3 paradas cardiorrespiratórias durante o trajeto, Lu. Uau! Na hora que ela abriu, eu vi ele roxo. E logo começou a chegar a equipe do Hospital Israelita Albert Einstein, a enfermeira com desfibrilador, ele voltou a 4% de respiração, e uma das enfermeiras, jovem enfermeira, viu lá na ficha técnica que não teve fratura de vértebra, então ela viu que o estado era gravíssimo, ela pega ele no colo, cruza os braços, eu nunca poderei me esquecer dessa cena, apesar de não ver o rosto dela, os braços dela eram luminosos, talvez porque meus olhos só conseguiam enxergar meu filho, e estava nos braços dela, e ela começou a correr, e outras 2 iam atrás dela, e eu também. Passei a primeira porta, a segunda porta, na terceira porta, Lu. Eu não pude mais entrar. Eu fui barrado por um segurança. Só que esse segurança, acho que tinha 2 metros de altura, era um massa. Lu, eu empurrei esse homem, né, por uns 4 metros, se não 10, eu nem tenho noção. Mas ele deixou eu empurrar, logicamente, porque ele era muito forte. Eu, franzino e tal. Mas na hora que ele chegou na parede, ele falou, olha, pai, aqui você não pode entrar, mas há uma porta no corredor. Fernando, e lá daqui a alguns minutos. Só preciso te lembrar que já são 7h50. Sim, Lu, obrigado. Nós já estamos concluindo aqui essa parte de hoje. Então, minha amiga, eu fui desesperado para o corredor, localizei aquela porta, eu batia que nem um louco naquela porta, aí abriram uma janelinha de vidro, a enfermeira viu meu desespero, abriu a porta inteira, eu falei, eu quero só saber do meu filho, ele está aí dentro. Olha, nós sentimos muito, nós não podemos te dar informação nenhuma agora. E, aliás, quem é o seu filho? Eu falei, é Fernando, ele chamava Fernando Lux, filho, né? E é um bebê que entrou acidentado. Ah, sim, eu já estou sabendo. Doutor Reinaldo Brant, o chefe de neurocirurgia do hospital, ele próprio já está entrando numa ação cirúrgica com o seu filho. E isso vai levar horas, pai, você vai ter que esperar. Lu, foram 8h43. Ok, eu fiquei andando naquele corredor. Eu acho que eu deixei um rastro no corredor. E o tempo não passava, nunca, aquelas horas nunca passavam. Esse tempo que eu estou falando com você voou, mas aquelas 8 horas não passavam. Mas eu tocava a campainha toda hora, Lu, e toda hora saía enfermeira. Até o ponto que ela falou, não podemos sair toda hora, pai. Você vai ter que esperar. Então eu falava, mas só me fala se está vivo. Está vivo, está lá no procedimento. Então eu tocava a campainha, elas não saíam, mas elas abriam o vidro e faziam um sinal positivo para mim. E com isso eu aguentava mais 5 minutos, até que de novo eu fosse tocar a campainha. Assim foi às 8h43. E por fim o doutor Brant saiu e veio me procurar e dizer, olha pai, nós sentimos muito, nós somos um hospital aqui bem monitorado, bem preparado, temos tudo o que precisa para o seu filho, e a cirurgia, ela correu bem, nós conseguimos tirá-lo do mal convulsivo,
Mas o que acontece é que ele teve uma perda quase total do cérebro, através da hemorragia. E, portanto, ele olhou no relógio, e nós acreditamos que por volta de 48 horas é o que ele tem de vida, e nada mais. Sentimos muito. Bom, Lu, foi algo terrível. Eu estava sozinho. Minha família toda lá fora me esperando. Mas o que eles podiam me dizer naquele instante? Não tinham nada para me dizer. Mas eu saí, todos ali, todos em choro, em pranto. Acolheram, eu tentei, né? Eu tentei sair de perto, porque eles não podiam ter palavra. E mais tarde, cuidando agora dos detalhes de funeral, porque tinha uma esposa morta. O amor da minha vida estava morto. Fernando, quantos anos de casado vocês tinham nessa época? Olha, eu vou considerar todos os momentos 9 anos, tá? 9 anos de uma vida completamente junta, tá? Sim. E esses 9 anos agora tinham acabado naquele acontecimento. Então, eram 9 anos de um amor, né, entre vocês. De um amor que para mim era de 1 ano e 9 meses. De 1 ano e 9 meses. Mas agora o que acontecia é que meu irmão ajudando a tratar dos detalhes burocráticos, o funeral acontece nesse ínterim, e de repente, voltando desse momento, havia um chamado urgente para assinar um documento, porque meu filho precisava de uma nova cirurgia. Ele estava tendo hidrocefalia, e ele estava de novo entrando em grau de sofrimento profundo. Eu assinei documentos, eu fiz um novo depósito, e falaram, olha, você pode entrar para ver o seu filho um pouquinho. Eu ia poder vê-lo agora, mas não pode demorar, e nós vamos prepará-lo para a cirurgia. Me ofereceram um líquido para fazer um procedimento. Na hora que eu entrei, Lu, é inacreditável, Lu, o que ia se passar comigo e com meu filho. Mas, Lu, eu prefiro dizer para você no outro programa, porque é algo que é até sobrenatural que acontece. E nós vamos falar no outro encontro, vocês vão marcar esse dia, todos os ouvintes vão ser informados, e eu quero marcar com você, meu ouvinte querido, do programa Novo Tempo, da Rádio Insuperável, aí na América, aí no coraçãozinho de Boston. Nós precisamos nos reencontrar. Eu tenho uma mensagem que é primeira de Deus para a tua vida. Eu quero mostrar para você o que Deus é capaz de fazer quando você dá espaço na tua vida para que Ele entre nela. Agora, eu estava vivendo efeitos sobrenaturais por vários momentos na minha vida. Porque eu tinha agora uma conexão com Deus que eu nunca tive. E quando você está com Deus, você pode ver e tocar o sobrenatural. Então eu apelo, não perca esse provável último programa que nós vamos ter, que eu vou terminar o testemunho e contar tudo para você. O que Deus pode fazer na vida de um homem que o passa a conhecê-lo. E eu proponho, experimente um encontro com Deus. Não precisa acontecer algo fatídico com você. Pode ser essa noite. Pode ser durante a oração que eu vou fazer para você, assim que a Lu me der o ok? E desta forma, meu desejo para você, que você se encontre com Ele, e Ele revele-se a você. Quem sabe algumas pessoas estão na igreja há muito tempo, Lu, mas nunca tiveram um encontro com Deus. Estar na igreja não significa encontrar com Deus. É verdade. Tá? Encontrar com Deus é algo muito pessoal. É algo que eu tenho dificuldades para encontrar palavras para descrever o que significa um encontro com Deus. E esse é o nome do meu ministério hoje, Encontros com Deus. Queridos ouvintes, o Fernando Lux está aí terminando essa parte da história dele. Fernando, você tem aí 40 segundos para você fazer a nossa oração. Pois não. Amém. Eu estou aqui ajoelhado por todos. Obrigada. Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Eu quero apresentar ao Senhor a cada ouvinte, esses que ouviram agora, alguns que poderão ouvir em outro momento, pelas famílias que eles representam, pelos seus cônjuges queridos, talvez algum esteja longe do seu cônjuge, os filhinhos que eles amam, os pais que estão também talvez distantes. Pai, cubra-os todos, permita que eles tenham um encontro sobrenatural contigo, seja no hospital, seja numa residência, seja num trabalho, seja numa viagem de carro, não importa.
Se eu quero, eu posso me encontrar contigo. Basta uma oração, por mais humilde e simples que seja. Amém. Esse é o meu apelo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Fernando. A gente se encontra aí numa próxima sexta-feira. Vamos deixar aqui marcadinho para o nosso ouvinte. Queridos, são 7h57 minutinhos, quase 58. O nosso programa por hoje fica por aqui.